Olá, queridos, paz e bem. Estamos aqui para mais um Conversa Fiada. Hoje, diferente, a gente está com uma pessoa muito especial. Que os outros não eram, né? Por essa a gente não esperava. Mas especial porque diferente. A gente só entrevistou homens aqui até agora. Na verdade, você veio naquele nosso primeiro, né? Foi. E penetra. E aí, depois a gente só entrevistou homens e agora com a nossa primeira mulher aqui entrevistada aqui nesse nosso Conversa Fiada. Paulinha Garcia, seja bem-vinda. Agora, antes de você falar, roda a vinheta aí. Pastor, é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, vamos bater um papo sobre essa mulher contemporânea, né? E todos os grandes desafios que ela enfrenta no dia de hoje. A gente chamou Paulinha hoje aqui para falar dos desafios da mulher, né? Mulher cristã, na sociedade moderna hoje, em meio a esse grito, e um grito, digamos, até necessário, né? Pelas questões voltadas para a mulher, o feminismo, mas como é que a mulher cristã se encaixa nesse movimento, ela não se encaixa, como é que ela vê isso, né? Porque a gente tem diversas coisas, como por exemplo a questão do aborto, aí a mulher cristã, como é que ela se encaixa no movimento feminista que levanta essa bandeira, mas ao mesmo tempo eu, enquanto cristã, não defendo isso. Então são diversos dilemas aí que a gente vai ter, que ao mesmo tempo são necessários, né? Eu acredito que são necessários, a mulher cristã se posicionar sim, né? Inclusive até a oportunidade dela se levantar como voz, como mulher, mas ao mesmo tempo existem questões que vão de encontro àquilo que ela crê, àquilo que ela defende como padrão de regra, de fé, de prática, né? As escrituras sagradas. E como é que tu enxerga isso? Bom, eu enxergo que a mulher ela tem muitos papéis, né? Ela tem o papel de mãe, de filha, de dona de casa, de esposa, né? E de um tempo para cá essa mulher começou a ter um papel muito forte na sociedade também, né? E eu acho isso muito necessário, porque a gente precisa olhar para essa sociedade como um campo que precisa ser semeado, né? Um campo missionário. E essa mulher seria uma semeadora, né? Com os dons que Deus deu a ela. Porque, de fato, nós temos dons, habilidades, maneiras de ser diferente do homem, né? E a gente pode contribuir com essa diferença. E aí eu acho, então, que a mulher ela tem hoje um papel que ele é essencial. Ela tem que estar inserida nessa sociedade e fazendo a diferença. Você saiu agora como candidata, né, a deputada federal. Foi até uma surpresa até para você, né? Foi. Porque era algo que eu lembro que você estava contando para a gente e você não pretendia exatamente isso. E de repente saiu aí. E como é que foi participar, né, entrar na política sem nunca antes ter participado disso, nem trabalhado com isso? Bom, eu sempre tive no meu coração que Deus tinha algo grande para mim. E eu nunca entendi o que era exatamente, né? E até então, o grande era ser suporte do ministério do meu pai e da minha mãe. E ali eu estava contente. Ainda sou contente, né? De poder honrá-los e apoiá-los no chamado deles. Até que veio o convite para entrar na vida política. Nunca foi um projeto de vida meu, é bem verdade, mas eu fui despertada com esse convite para fazer algo mais, ir além daquilo que eu já estava habituada a fazer, que era pregar nas igrejas, dos cursilhos, influenciando mulheres, né? E por que não ir além, de fato? Então essa questão desse movimento feminista, digamos assim, né? Eu não vou chamar de feminismo, mas o movimento feminista te impulsionou a isso, né? O movimento da mulher, de uma voz feminina. Isso. Até porque na política é obrigatório você ter
30% referente a outro gênero como candidato, né? E como a maioria dos candidatos são homens, então pelo menos tem que ter 30% de mulheres. E essa lei foi feita exatamente porque as mulheres elas não se envolviam muito. Né? E ainda hoje existe uma certa dificuldade de encontrar mulheres que queiram ingressar nesse desafio. Né? É um ambiente muito machista, né? Muito, muito. E o sistema é feito para essa nova geração, que aí onde vem mais mulheres, o sistema é feito para não elegê-los. Né? Eles sempre elegem os mesmos. Você vê, como deputada federal de Pernambuco, apenas 3 mulheres foram eleitas. 22 são homens. Você acha que isso é só por conta do sistema? Ou a sociedade não vê, né? Porque assim, a gente fala muito, venhamos e convenhamos, tem coisas que a gente defende, né? Eu falo muito assim, de boca para fora. O povo defende de boca para fora, o maior posicionamento da mulher, mais participação, mas no fundo, quando vai colocar o número lá e votar, ele olha assim, não, essa mulher não vai conseguir, né? Prefere um homem do que uma mulher. Exatamente. Eu penso que existe um pouco disso, né? Existe essa cultura de que a política, ela é feita para homens, né? E a mulher teria outras habilidades que não essa. Não vai ter força, não vai ter... Isso. E aí existem estudos que provam que, normalmente, as mulheres não votam em mulheres. Elas votam em homens. Então, aquele papo de sororidade, ou seja, da união entre as mulheres, você vê que é muito da boca para fora. Na hora da prática mesmo, de existir essa união, seja lá em qualquer âmbito da nossa vida, essa união, ela não acontece. Alguém já falou, né, que os próprios homens se tornam machistas por um pouco de culpa da mulher, que cria o homem assim, né? Eu não tive esse tipo de educação, mas muitos dos meus amigos, eu ia na casa dos amigos e a mãe colocava o prato, sabe? Fazia o prato, colocava na mesa, então assim, o cara não fazia nada. E aí o cara, quando casa, espera que a esposa faça a mesma coisa, né? Faça o prato dele, escolha a roupa dele, já bota em cima da cama. E eu não tive nada disso, então... Minha mãe dizia assim, ó, meu filho, a comida tá ali na geladeira, vai lá, bota no micro-ondas, esquente e se vire. E enquanto eu era adolescente, jovem, que eu ia na casa dos meus amigos e via a mãe deles fazendo isso, eu achava ruim. Né? Eu achava que minha mãe não fazia as coisas para mim, mas hoje eu vejo por um lado positivo. Se não fosse minha mãe que me mandasse para a cozinha fazer minha comida, eu jamais ia aprender a cozinhar. Então hoje lá em casa eu cozinho melhor do que minha esposa. Inclusive ela adora que eu cozinhe. Que cozinhe, porque eu não sei cozinhar. E aí, mas é uma coisa que eu gosto, eu sinto prazer em fazer, né? E aí desenvolvi isso. Então, escolho minhas roupas, faço minhas coisas, cuido da casa, limpo e tal, só não gosto de lavar prato. Isso aí não é muito comigo, não. Por isso que eu não cozinho, porque tem que lavar o prato depois, aí eu prefiro mas aí lá em casa a gente tem um acordo, eu faço a comida e a esposa lava. Aí é bom. Né? Mas eu penso que as mulheres, de certa forma, né, talvez essa sociedade nova, atual, esteja mudando isso, mas assim, pelo menos na época da gente, dos nossos pais, as mães criaram filhos para serem dependentes das mulheres, dependente nesse sentido. E então, no sentido de que a mulher serve ao homem, serve não no sentido de ser uma colaboradora ali, mas serve no sentido de ser uma serviçal mesmo, de ser praticamente uma empregada que limpa, que passa, que bota comida, que faz a comida, que bota na mesa. Eu não estou dizendo que a mulher não deva nem possa fazer isso. Eu acho que isso deve existir dentro de casa. Eu não sei como é que você pensa, queria te ouvir sobre isso, mas eu penso que isso não é necessariamente uma obrigação da mulher. Né? E talvez essa nossa sociedade machista encarou isso como meio que com obrigação, porque a minha mãe fazia para mim, né? A gente tem muito de levar aquilo que a gente aprendeu em casa, com mãe, com pai, para o relacionamento, para um casamento, né? Então, se minha mãe fazia para mim, era papel da mulher, ela fazia para mim, fazia para o meu pai, era ela quem passava, lavava, fazia, né, tudo em casa, colocava minha comida. Você também tem que fazer. O homem acabou transferindo isso para a esposa.
E talvez esse também seja um dos motivos pelos quais, né, não obstante, muitos casamentos não conseguem tem dado evoluir, certo. não tem dado certo pela falta de maturidade, porque enquanto as mulheres estão lutando contra isso, os homens estão achando que isso tem que ser assim. Elas não estão sendo submissas, e aí? Aí vem aquele texto, mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? E onde é que está essa submissão? Bom, eu aprendi com a minha mãe que submissão na Bíblia, ela tem um contexto, né? Não é ser subserviente, mas estar debaixo de uma mesma missão, né? Então, eu particularmente não tenho problema nenhum com esse trecho bíblico. Acredito que essa missão, a mulher tem muito a contribuir. Até porque a Bíblia também diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, né? Então, se a esposa tem esse marido que a ama e que é capaz de dar vida por ela, que mulher não quer apoiar o marido nessa missão, né? Isso aí. Então, entendendo esse contexto, eu vejo Jesus nele, né? Exatamente. Ver Cristo nele. Então, entendendo esse contexto, eu não tenho problema nenhum com a submissão na Bíblia. Eu acho que as pessoas interpretam mal, né, aquilo que está dito. E com relação a esses papéis dentro de casa, eu acredito que, de fato, cada um tem a sua atividade, a sua responsabilidade dentro do lar. Não precisa necessariamente ser engessado, né? A mulher tem que fazer isso e o homem aquilo. Mas eles devem ser colaboradores, né? No cuidado da casa, no cuidado dos filhos. E se cabe a mulher naquela família, naquele contexto, ser aquela que serve, né? Por que não fazê-lo? Do mesmo jeito que o homem, muitos são os que provêm, né, financeiramente a família. Então, cada um ajuda nessa estrutura familiar, né, independente da atividade, para que ela seja bem sucedida. Cada um no seu quadrado, né? Isso. E aí eu costumo até dizer assim, que eles têm a mesma responsabilidade, mas têm papéis diferentes. Isso. Né? Exatamente. O homem e a mulher nesse sentido aí em casa. Eu vejo assim também. Eu acredito que esse texto, né, tem sido muito mal interpretado. Inclusive, tem uma curiosidade. Uma vez uma noiva me procurou e eu entrevistei o casal, ia fazer o casamento deles. E aí, no final da entrevista, ela disse: pastor, posso lhe pedir um favor? Eu disse: diga. O senhor pode não falar daquele texto que muitos pastores falam? Disse: qual o texto? Aquele que a mulher tem que ser submissa. Eu acho que isso já caducou e tal. Eu disse: olha, eu não ia nem falar, mas já que você tocou no assunto, agora eu não faço questão de falar. Porque não existe esse entendimento. Aí eu expliquei a ela o verdadeiro sentido daquilo, que na verdade essa responsabilidade está muito mais para o homem do que para a mulher. Porque a gente não lê o resto do texto, né? Porque diz: maridos, sejam, né, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou, deu a vida por elas. E a gente pensa logo assim, né? Dar a vida por ela, então eu vou ter que me jogar. Se vier um carro, for passar por cima, eu tenho que me jogar na frente e me matar antes que o carro atinja ela. Se vier uma bala, eu me jogo na frente, né? E não é dar vida nesse sentido. Dar a vida que Cristo deu foi um abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Verdade. Ele deu a vida aí. Porque a vontade dele, né, quando ele faz aquela oração lá: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso. Ele está pedindo: Pai, eu não quero morrer. Me tira dessa. Me tira dessa. Né? Mas, contudo, não faz a minha vontade. Ou seja, a minha vontade qual é? A vontade dele era correr da parada. Sim. Mas, contudo, não faz a minha vontade. E sim a tua. Estou abrindo mão da minha vontade e estou sendo submisso à tua vontade. Por isso ele morre. Né? Morrer a sua vontade, fazer morrer o seu eu. E quando a gente abre mão da nossa vontade, maridos, para fazer a vontade do Pai, não tem como não agradar a esposa, e não tem como ela não se tornar submissa. Então a responsabilidade, se ela não está sendo submissa, é minha, a culpa é minha, não é dela. Né? É o texto de Paulo também que vai dizer: maridos, agora vocês não, o corpo não já lhe pertence, mas pertence à esposa, e vice-versa. O corpo da esposa agora, né, pertence ao marido. E tem gente que pensa nisso num sentido de possessão. E talvez por isso
tantos problemas também de relacionamento e tanto feminicídio nesse sentido, porque são homens que agora acham que possuem a mulher, são donos dela, mandam e desmandam e ela tem que obedecer a ele, né, e fazer a vontade dele. Quando não é isso, Paulo diz no sentido de pertencimento, quando a gente tem algo, uma coisa que nos pertence, um bem, a gente cuida daquilo. Desse bem, Então agora a minha obrigação é cuidar do outro. Olha, você já não mais se pertence, agora quem cuida de você é ela. Quem cuida de você é ele. É um cuidando do outro. Então se o outro está bem, ou se o outro não está bem, eu tenho a obrigação de fazer o outro ficar bem. Isso. Né? Eu gosto muito da definição de Timothy Keller, naquele livro O Significado do Casamento, onde ele retrata a finalidade do matrimônio. E ele diz assim, que a finalidade do casamento é dois amigos espirituais que ajudam. Então, são dois amigos espirituais que ajudam um ao outro a ser aquilo que Deus quer que eles sejam. Né? E quando a gente entende que casamento é isso, né, a gente mudando esse olhar, aí as coisas começam a se ajustar conforme deve ser, né? Porque eu acredito que o feminismo, e aí fica aqui a proposta, a gente tem uma outra conversa para eu explicar esse outro lado do feminismo, ele veio para destruir a família. Né? Então a gente hoje colhe muitos frutos. Vai ter que explicar isso aí, viu? Vai ter um monte de gente agora comentando assim. E me cancelando, inclusive. Cancelando. Não cancelem, esperem o próximo bloco que a gente vai explicar, ela vai justificar isso aí. Então, a gente hoje colhe muitos frutos de divórcios por conta da influência desse feminismo na vida da mulher, né? Onde esse feminismo... Tu acha que o feminismo hoje, né, ele contribui mais para o bem ou para o mal, totalmente. Totalmente. 100%. 100%. Vixe, vai ter que explicar. Não tem como uma mulher cristã se dizer feminista. Não tem. E aí, cenas dos próximos capítulos. Né? Então, esse feminismo ele veio para destruir a família. Essa mulher hoje ela é completamente contaminada por esses pensamentos feministas. E isso tem dificultado muito a relação marido e mulher. Sim. A mulher ela se tornou inimiga do homem, competidora dele. Ela não aceita o homem mais, né? Na verdade, chegou um ponto em que ela é superior ao homem até, né? E nessa briga por igualdade, ela acabou se perdendo. Será que o movimento também não se perdeu no caminho, não é? Porque eu acredito assim, na maioria das vezes, muitos movimentos nascem com um interesse legítimo, né? Às vezes até um pensamento bom ali, mas vai tomando proporções. Nem isso. Não é? O próprio cristianismo, se a gente olhar, o protestantismo, né? A princípio nasce ali com Lutero como um desejo de levar o maior conhecimento do Evangelho ao povo, né? O Novo Testamento, o povo até então não tinha acesso às Escrituras, alguns poucos entendiam o que era pregado em latim, e aí esse movimento surge como um movimento de protesto, mas voltado para o bem, mas de repente aquilo virou uma guerra e pessoas morreram, não é? Será que o movimento não se perdeu no caminho? Nem se perdeu, ele já começou errado. Tá só piorando, tá ficando pior. Porque o movimento feminista ele começa com o pensamento iluminista, né? Onde dois pensadores homens, eu vou citar dois, mas tem outros pensadores iluministas, que é o Gilbert e o William Godwin, que eles eram contra o matrimônio, a favor da poligamia, enfim, uma perversão sexual muito forte. E o iluminismo, ele influenciou a Revolução Francesa, né? E na Revolução Francesa, quando
eles queriam dizer que aquela estrutura de sociedade, de família, da maneira como se pensava sobre o amor, exatamente, sobre o amor, sobre a família, sobre a vida, até mesmo sobre a morte, enfim, que aquilo deveria ser mudado por um novo pensamento de liberdade, de igualdade, né? Uhum. E aí, um conservador chamado Edmund Burke, que ele depois se tornou o pai do conservadorismo, falou assim, olha, gente, o que vocês estão querendo não vai dar certo. Vocês estão abrindo mão de uma tradição, da família, do amor, para esse novo pensamento, e isso tá equivocado. Aí é quando surge, digamos, a primeira feminista, e ela lança um livro que é a pedra fundamental do feminismo, em resposta ao posicionamento do William Burke, conservador. Né? E aí ela lança esse livro, e aí eu posso dar mais detalhes da próxima vez. É o start de tudo ali. É o start de tudo. Começa com essa mulher que foi influenciada por esse pensamento iluminista e tal. Então, desde o começo, o feminismo está entrelaçado a uma revolução sexual, né? E permaneceu atrelado a ele até os dias de hoje. Né? Tanto é que o fim dessa história... E talvez até uma resposta, né? É uma tendência errada, equivocada, mas de resposta, né? Talvez porque os homens vivessem isso, então por que nós mulheres não podem viver também? Né? Eu costumo até dizer o seguinte, todo e qualquer movimento, não só o feminismo, mas todo e qualquer movimento que responde, né? Por exemplo, um exemplo clássico, o adultério. Né? Quando o homem ou a mulher comete um adultério, o outro, aquele que sofreu não o adúltero, mas o que sofreu o adultério, geralmente, na sociedade de hoje, quer dar a resposta à altura. E qual é a resposta à altura? Ele também comete adultério, ou seja, eu pratico aquilo que eu abominei no outro. Isso. Veja, é contraditório, porque se eu abomino o adultério e condeno o que o outro fez, aí eu pago fazendo a mesma coisa. Então, assim, isso para mim não tem a ver com se colocar superior. Tem a ver com se inferiorizar ao nível do outro. Então, se havia uma liberdade sexual por parte dos homens, por que a mulher agora vai querer isso também? Não, para eles também sentirem na pele aquilo que a gente sente, não faz muito sentido. Mas eu queria deixar isso dá muito pano para manga, né? Então a gente vai conversar isso na outra oportunidade. Eu queria que tu deixasse, Paulinha, para essa turma aí, para essa mulherada principalmente, um conselho de pensamento, de concepção de pensamento, né, de como viver nessa sociedade, como viver diante desses valores invertidos, como é que uma mulher cristã precisa pensar e se comportar diante disso, diante desse cenário. Tá. Antes, eu queria citar algo que eu vivi no cursilho masculino, onde eu estava dando uma palestra e conversando com os meninos sobre esse homem moderno, né? As características desse homem moderno e que não são boas. E eu desci a lenha nos meninos. E aí, terminada a minha fala, 3 rapazes levantaram a mão. E eu, pois não, os 3 disseram a mesma coisa. Hoje, as mulheres estão piores do que a gente. E aquilo ali me quebrou. Primeiro porque, de fato, é uma realidade. Né? E eu não consegui responder. Eu confesso que eu fiquei calada. Porque eu não tinha argumentos para derrubar aquilo que estava sendo dito. Então, é essa maneira que hoje os homens olham para a gente, como pessoas piores do que eles. Né? Como você estava falando, por que abraçar um comportamento imoral quando a gente sabe que esse comportamento imoral é a ruína de tantos homens? Né? Não existe nenhum momento para refletir sobre o que é que eu faço com essa tal liberdade, como diz o filósofo Alexandre Pires, né? As meninas hoje acham que sair satisfazendo os seus desejos sexuais, parecendo um hamster,
né? Vai trazer algum benefício para a sua vida. Ou que isso seja liberdade, né? Então, acabou num comportamento onde há uma objetificação da mulher, onde a mulher mesmo não se valoriza. E isso está muito forte no comportamento feminino, no universo feminino. Né? Então, a gente, como cristã, a gente vai ter que nadar contra a maré. A gente vai lutar contra esse mundo, né? que está aí. Os valores, né? E não é fácil, meninas, não é fácil, porque o mundo ele é muito sedutor, a gente abre uma brecha aqui, abre uma brecha acolá, e ele vai invadindo a nossa vida, a nossa história. Então, a gente precisa estar muito firme naquilo que a gente crê, nos nossos valores, no que as escrituras nos ensinam, né? A gente precisa estar numa comunidade cristã para a gente ter pessoas que nos apoiam, porque sozinha a gente não consegue mudar nada do lado de fora. E a gente precisa também invadir todos os espaços dessa sociedade, né? A gente precisa ser luz, como diz o versículo, né? Luz da terra, não é luz da igreja. Então a gente precisa ser luz lá do lado de fora. E isso envolve também, como a gente estava conversando, a política. Essas mulheres, elas têm sido convocadas por Deus para se levantarem, para fazerem a diferença. E eu acredito que a política é um meio muito forte onde a gente pode transformar essa sociedade. Perfeito, perfeito. Muito bom. E a seguir cenas do próximo capítulo, a gente vai ter uma outra conversa. Sobre feminismo. Né? A gente vai ter outra conversa, a gente vai bater muito papo aqui sobre isso. Mas a gente conversou aqui com Paulinha Garcia e muito bacana esse papo. Prazer foi meu, pastor. Obrigado mais uma vez. Se você gostou dessa conversa, se você também pensa assim ou se você pensa diferente, coloca aí no comentário, sem ofensas, por favor, mas de forma respeitosa. Vamos comentar, debater essa temática tão necessária nos dias de hoje. Eu acho que a gente precisa olhar, sim, para a mulher. Eu acredito que sim, mas a gente precisa também saber como olhar, ter esse cuidado, e não há forma melhor de fazer isso senão através da luz daquele que criou todas as coisas, a luz das Escrituras, da Palavra de Deus. Então, que você possa fazer isso. Mais conhecimento bíblico para que a gente possa enxergar melhor a nossa vida, a vida das mulheres como um todo. Amém. Que Deus te abençoe. Curte, compartilha com a turma aí, manda para alguma mulher que precisa ouvir isso. Seja você também fonte de bênção na vida das pessoas. Deus te abençoe.